Neste vídeo, vamos estudar a relação entre uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Temos aqui dados de 400 alunos de uma universidade. Temos 3 variáveis quantitativas, em azul, e 3 qualitativas, em amarelo e laranja. Vamos considerar as variáveis sexo e desempenho acadêmico. Será que o desempenho acadêmico é diferente entre homens e mulheres? Vamos para o Excel olhar os dados. O arquivo satisfação concurso.xls está aberto aqui no Excel. Vamos inserir uma tabela dinâmica. Aqui selecionamos da coluna A até a coluna G. Vamos colocar a tabela numa nova planilha e apertar OK. Bom, o que queremos fazer aqui é verificar o desempenho acadêmico de homens e mulheres. Então, vamos selecionar a variável sexo, colocar na linha. E o desempenho acadêmico podemos colocar aqui na coluna. Se você perceber, há muitos valores do desempenho acadêmico porque ele é uma variável quantitativa contínua, então esse daqui não é o melhor tipo de representação. Nós precisamos, de alguma forma, calcular uma medida resumo para os homens e para as mulheres. Como nós vamos fazer isso? Vamos arrastar o desempenho aqui para a soma de valores, clicar aqui, configurações campo de valor e vamos escolher alguma estatística daqui. A primeira que aparece é a média. Vamos selecionar a média, clicar OK. Temos aqui na tabela a média do desempenho dos homens e das mulheres. Outra medida muito interessante de se observar é o desvio padrão. Então, de novo, nós vamos arrastar o desempenho aqui para baixo. E vamos selecionar aqui configurações do campo de valor. E agora vamos escolher o desvio padrão, que está um pouco mais aqui embaixo, 10 VPAD. OK. Temos aqui a média e o desvio padrão dos homens e das mulheres separadamente. Vamos aprofundar a análise do desempenho por homens e mulheres. Aqui você vê um box plot separado por homens e para mulheres. O box plot ajuda a gente ver a distribuição do desempenho para cada um dos gêneros. O que nós notamos aqui no gráfico é que a mediana, tanto para os homens quanto para as mulheres, é muito parecida. O primeiro quartil e o terceiro quartil, idem. Então, os box plots são muito parecidos. Juntando isso com a nossa análise feita no Excel, que mostrava a média e o desvio padrão do desempenho acadêmico para os homens e para as mulheres, podemos concluir o seguinte: não existe relação entre gênero e desempenho, pois, primeiro, os box plots do desempenho, tanto para homens quanto para mulheres, são muito parecidos. Se vocês notarem, a mediana e os quartis são praticamente iguais para homens e para as mulheres. Segundo ponto, o desempenho médio dos homens e das mulheres são muito similares, note na tabela. O total geral é 6,84, o desempenho médio dos homens é 6,83 e das mulheres 6,85, praticamente iguais. E por fim, os desvios padrão do desempenho, tanto para homens quanto para as mulheres, não são menores que o desvio padrão do desempenho em geral. Então, os dados continuam igualmente espalhados. De volta ao Excel, vamos agora trocar uma variável. Vamos tirar a variável sexo e vamos tentar ver se há relação entre nível de satisfação e desempenho acadêmico. Temos aqui uma nova tabela mostrando a média e o desvio padrão do desempenho acadêmico de acordo com o nível de satisfação. Aqui temos o resultado da análise do desempenho por nível de satisfação. A tabela que fizemos no Excel e os box plots do desempenho para cada nível de satisfação. Lembre-se que o box plot ou você faz na mão ou você usa um software estatístico, porque o Excel não consegue fazer. Analisando esses dados, podemos perceber que parece que existe relação entre desempenho e nível de satisfação. Por quê? Primeiro, os box plots agora são diferentes. Note que os alunos com nível de satisfação alto têm um desempenho mediano maior e os com nível de satisfação baixa têm um desempenho mediano menor. Isso também pode ser observado na média da tabela. O desempenho médio aumenta conforme aumenta o nível de satisfação. Por fim, note que o desvio padrão do desempenho acadêmico é um pouquinho menor dentro de cada um dos grupos do que o geral. Então, se vocês notarem aqui, os desvios padrão são menores do que 1,45.
As duas variáveis que tentamos relacionar com o desempenho não apresentaram uma relação forte. Suponha que tivesse uma outra variável no banco de dados, que é a quantidade de horas de estudo por semana. Aqui está uma análise hipotética da relação entre o desempenho acadêmico e as horas de estudo, que pode ser mais de 10 horas por semana ou menos de 10 horas por semana. Note que os boxplots praticamente não têm intersecção. As médias entre os alunos que estudam mais de 10 horas por semana e os alunos que estudam menos de 10 horas por semana são muito diferentes. Aqui temos uma forte relação entre essas duas variáveis, por 3 motivos. Primeiro, porque os boxplots são muito diferentes. As medianas e os quartis ficam maiores quando o número de horas de estudo é igual a mais de 10 horas por semana. Segundo lugar, o desempenho médio difere muito dependendo se o aluno estuda mais ou menos de 10 horas por semana. E, por fim, o desvio padrão do desempenho dentro de cada um dos grupos, mais e menos de 10 horas por semana, é menor que o desvio padrão do desempenho geral, como você pode ver aqui. Recapitulando, a associação entre uma variável qualitativa e uma variável quantitativa existe quando, primeiro, os boxplots são diferentes. Segundo, as médias dos grupos são diferentes entre si. E, por fim, os desvios padrão dentro de cada um dos grupos são menores que o desvio padrão geral. Quanto maior for a diferença entre as médias dos grupos e menores forem os desvios padrão dentro de cada um dos grupos, mais forte será a associação. A análise bivariada depende dos tipos de variáveis envolvidas. Agora nós vimos uma qualitativa e uma quantitativa, mas ainda falta ver duas variáveis qualitativas e duas variáveis quantitativas. Você pode ver isso nos próximos vídeos. Por enquanto, faça exercícios em www.statmap.com.br.